O escritor Stephen Cole compartilhou uma história muito interessante. Ele conta que alguns anos atrás, numa igreja na Inglaterra, o pastor notou um ex-assaltante se ajoelhando para receber a ceia do Senhor ao lado de um juiz da Suprema Corte da Inglaterra. O juiz era o mesmo que anos antes havia condenado o assaltante a 7 anos na prisão. Após o culto, enquanto o juiz e o pastor caminhavam juntos, o juiz perguntou: "Você viu quem estava ajoelhado ao meu lado durante a ceia?" "Sim", respondeu o pastor, "mas eu não sabia que você havia notado." Os dois homens caminharam em silêncio por alguns momentos. Daí o juiz disse: "Que milagre da graça!" O pastor concordou: "Sim, que milagre maravilhoso da graça." Daí o juiz perguntou: "Mas você se refere a quem?" O pastor respondeu: "É claro, a conversão do assaltante." O juiz falou: "Mas eu não estava pensando nele, estava pensando em mim mesmo." "Como assim?" indagou o pastor. O juiz respondeu: "O assaltante sabia o quanto ele precisava de Cristo para salvá-lo dos seus pecados. Mas olhe para mim, eu fui ensinado desde a infância a ser um cavalheiro, a cumprir a minha palavra, fazer minhas orações, ir à igreja. Eu passei por Oxford, recebi meu diploma, fui advogado e eventualmente tornei-me juiz. Pastor, nada a não ser a graça de Deus podia ter me levado a admitir que eu era um pecador igual aquele assaltante. A graça que me levou a reconhecer que não sou melhor aos olhos de Deus do que aquele assaltante que eu mandei à prisão." Esta história mostra que não importa quão bons nos achamos aos nossos próprios olhos, nossas boas ações ou nosso comportamento não pode nos salvar do pecado que habita em nós. É por isso que no 2º capítulo do livro de Efésios, o apóstolo Paulo declara: "Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie." A palavra graça no grego é charis. Seu significado principal é favor imerecido. Ou seja, a Bíblia deixa claro que a salvação é um presente que recebemos apesar de não merecermos. Se houver mérito em nós para merecermos a salvação, então poderia haver espaço para o orgulho. Porém, como não podemos nos salvar e nem há qualquer merecimento em nossa vida, Deus nos oferece gratuitamente a salvação, para que reconheçamos que somos salvos por causa dele, por meio dele e para ele.